Lava Jato. Que bom que ela tem sido bem vista no nosso país. Mas nós queremos, Senhor, que ela seja conhecida como a cidade do Senhor Jesus. E para isso, Senhor, nós formamos um grande exército. Um grande exército de igrejas espalhadas por essa cidade. Um grande exército de agentes do reino. Que em seus lugares de trabalho, que em suas casas, nas faculdades, nas escolas, temos, Senhor, tentado plantar a tua semente. A semente do teu amor. A semente da tua salvação. Por isso nós juntos, Senhor, nessa manhã, estamos aqui para nos reunirmos. Nós, todos esses agentes do reino, que espalhamos essa semente durante esta semana, estamos juntos para ouvir a voz do nosso pastor. Pastor Jesus, que quando fala, nós reconhecemos a sua voz. Vem, Jesus, fala conosco nessa manhã. Nós viemos para ouvir a tua voz. Fala conosco. Bendito és tu no meio da tua igreja. Tu és o cabeça dessa igreja. Tua voz é doce no meio de nós. Tantas vozes nós ouvimos todos os dias, mas é a tua que nós procuramos. É a tua que nós desejamos. É a tua que ansiamos a cada segundo da nossa vida. E hoje juntos viemos ouvi-la. Fala conosco. Também ouve a nossa voz. Ouve o nosso clamor, ouve o que viemos, recebe o que viemos te entregar. Nossas mãos estão cheias. Estão cheias de ofertas, de gratidão, mas também estão cheias de clamores, de angústias, de pedidos. Nós somos seres humanos. Aprendemos semana passada que até um grande profeta como Elias, mesmo enfrentando 400 profetas de Baal, um dia entra num declínio tão grande que se esconde numa caverna. Nós somos só seres humanos. E nós estamos aqui porque nós precisamos de ti. Estando em cima da montanha ou lá embaixo no vale, nós precisamos de ti. E ansiamos pela tua presença, pelo teu toque, pelo teu olhar. Ansiamos por ti mais do que tudo nessa manhã. Te agradecemos porque tu prometeste estar conosco. E já antes mesmo deste culto começar, tu já estavas aqui. Muito obrigada, Jesus. É em teu nome que nós oramos. Amém. Dê um abraço aí, gostoso em quem está do seu lado. Cumprimente. Os que confiam no Senhor são o quê? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você lembra? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Olha que lindo! Autoridade e poder, o domínio
para sempre. Aleluia. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Que gostoso lembrar de vez em quando, né? Hoje nossa pequena orquestra é pequena porque é só dos nossos professores. Motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Então cante, igreja. Vai!
Tu és digno de honra e louvor. Digno és de adoração. Tu és santo. Tu és digno de honra e louvor. Digno és de adoração. Dia especial, podemos nos reunir como igreja do Senhor Jesus para exaltá-lo, para entronizá-lo, para erguer nossos pensamentos, nossos sentimentos, para mais uma vez consagrar quem somos, mas também consagrar quem temos. Quando essas famílias começam a subir aqui, o nosso coração se enche de gratidão ao Senhor e de expectativa. Quem vão ser essas crianças? Quem estão sendo essas que já estão crescendo? Como nós nos sentimos mesmo honrados, porque Deus tem nos dado crianças. Nessa semana mesmo eu fui visitar mais uma família que recebeu o seu bebê, Maria Fernanda. E quando olhávamos para aquele bebezinho, para aquela menina, sabendo um pouco até da história desta família, o nosso coração bendize o nome do Senhor mais uma vez. Você tem motivos de gratidão ao Senhor por crianças que Ele tem abençoado a sua família. Esta é a hora de mais uma vez louvar ao Senhor e consagrar os nossos. Assim é que nós queremos conhecer os bebês que estão aqui. Pastor Arthur, quem é essa garota? Maria Júlia. Vamos olhar para Maria Júlia ali? 1, 2, 3. Oh! Que linda essa bebê. Parabéns, família. Aqui tem alguma coisa semelhante, né? Quem é essa bebê? Maria Júlia. Vamos lá, 1, 2, 3. Oh. Maria Júlia, vamos de novo que o pastor Edson quer sair na foto para abençoar a Maria Júlia conosco. Vai lá, 1, 2, 3, pessoal. Maria Júlia, únicas. E aqui, pastor? Leonardo. Que bom ter um menino aqui hoje. Bem esperto, vamos lá? 1, 2, 3. Leonardo, Maria Júlia. Guarde esses nomes no seu coração, para que nós possamos ver essas crianças crescendo. Eu trouxe uma palavra do Senhor para vocês, famílias. Quando Jesus foi apresentado no templo, havia muita expectativa. Havia um homem que estava ali já idoso. Olha o que é que a palavra diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus,
dizendo. E aí continua aquele momento, quando os pastores estão pegando as crianças nos braços hoje, esse sentimento de louvor. No final desse trecho, a gente ainda vai ter a profetisa Ana. O que nós lemos é que eles foram levados de volta para casa. Jesus voltou para casa, como vocês vão voltar também. Mas Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Assim desejamos que essas crianças cresçam em sabedoria e graça diante de vocês. Há um privilégio para esta família, de fato, amar essas crianças como Jesus as ama. Não só amá-las como vocês amam, mas como Jesus as ama. Chegará o tempo em que será natural para elas perceberem quem é este que as ama. E então elas entregarão a vida dela para Jesus, como nós entregamos também. Esse é um privilégio de vocês. Por isso nós não batizamos nossas crianças, nós as consagramos ao Senhor, na certeza de que foi Ele que nos deu, e nós devolvemos essas crianças ao Senhor. Amém? Você pode estender as suas mãos. Deus de amor, obrigada, porque o Senhor confia a pessoas como nós, homens, mulheres, pais e mães, o privilégio de receber em nossas mãos alguém que desde o ventre foi formado por Ti, para a Tua glória, para realizar os Teus propósitos, Deus. Assim é que nós abençoamos e recebemos das Tuas mãos Maria Júlia e Leonardo. Muito obrigada por recebê-los como igreja. E assim como Simeão, nós louvamos o Senhor e consagramos esses bebês. Consagramos mais uma vez essas famílias ao Senhor, para que essas crianças e essas famílias experimentem um pedacinho do céu no contexto das suas casas. Essas crianças conheçam o Senhor Jesus e as suas vidas, Deus, sirvam tantas outras pessoas. Tendo sido amadas, elas possam amar, Deus, e revelar a Tua glória. Tua palavra diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor, que elas possam exaltar o Teu nome. Assim oramos como igreja, desejando vê-las também aqui, descendo as águas do batismo, elas mesmas entregando suas vidas ao Senhor. E até quando forem velhas, de cabelos brancos, o Senhor continuará conduzindo, carregando-as nos seus braços. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, como é maravilhoso, comigo a tua criação. O céu e a terra
favor, gostaria que você se sentasse, mas os nossos visitantes ficassem em pé só um instantezinho, porque nós queremos reconhecer a sua presença, que nos dá tanta alegria nessa hora. Tem algum visitante por aí? Ok, muito obrigada. Seja bem-vinda. Nossa igreja se alegra com a sua presença, com a presença desses familiares que já nos abençoaram aqui agora há pouco. Nós temos um presentinho para vocês antes de vocês receberem um abraço. O abraço já está sendo preparado aí. No final do culto, você vai passar ali fora, tem um espaço especial para o visitante. Você vai receber um presentinho intencional da nossa igreja. Até breve, esperamos ter vocês aqui outras vezes. Deus abençoe. Hora do abraço, pessoal, quem está aí perto. Abraçar os nossos visitantes. Bom, geralmente, aos domingos, nós temos tido a oportunidade de recomendar alguns livros para vocês. O cultivo da nossa fé passa também por nós sermos alimentados pela palavra, sem dúvida nenhuma, mas por outros livros que têm sido recomendados aqui do púlpito. Hoje eu tenho Força na Fraqueza, Vencendo no Poder de Cristo, de I. Packer. Bom, força na fraqueza. Será que algum de nós precisamos desta recomendação? Vivendo o propósito, uma emocionante história de compromisso e dedicação ao chamado para viver e agradar a Deus. Sara Souza, este é uma recomendação. Nós temos aí atrás, na verdade no hall da nossa igreja, as livrarias, a nossa livraria, para que você possa acessar. Um terceiro, maravilhoso, do C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria. O pastor Pascoal tem pregado sobre alegria, e este é um livro que também temos recomendado, Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Para você que está conosco na internet, nós também recomendamos essas leituras, e temos muita gratidão ao Senhor por vocês terem escolhido estar conosco nesta manhã. Temos mais um convite. O convite é para um jejum e oração pelas eleições municipais. Próximo domingo nós estaremos indo às urnas mais uma vez, como igreja do Senhor Jesus. E esse é um momento importante da nossa cidade. Nós queremos convidar vocês a estarem aqui, dia 26 de outubro, quarta-feira, às 20 horas no templo. Quem de vocês tem participado de outras dessas quartas-feiras de jejum e oração na nossa igreja? Fique em pé, queria te reconhecer aqui agora. Quem tem vindo nessas quartas-feiras, em momentos estratégicos da nossa igreja, da nossa nação, nós temos nos reunido aqui. Queria convidar você, quem está aí perto de você, que ainda não veio, quarta-feira, separe esse tempo, pode sentar, separe esse tempo para você buscar ao Senhor. A experiência do jejum não é dieta, é sim uma disciplina espiritual, onde nós dedicamos aquele momento em que estaríamos sendo alimentados. E claro que aqui cabe diferenciar algumas pessoas com questões de saúde, mas para ouvirmos ao Senhor, para derramarmos o nosso coração diante de Deus. Muitas são as experiências de irmãos que vivem esta disciplina espiritual. Conquanto desta vez é uma disciplina da igreja como um todo, é extraordinário nós estarmos unidos em jejum e oração. Esta é a hora, então, aqui, em que nós vamos nos ajoelhar mais uma vez. A palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as suas almas. Quando observo os irmãos aqui mais uma vez, cada um de nós vimos com realidades singulares. O convite de Jesus é: vinde a mim. Então eu quero te convidar a se ajoelhar e ter uns minutinhos de derramar o seu coração diante de Jesus, para como igreja entregarmos o que está em seu coração.
Senhor nos convida a entrar com ousadia diante da tua presença, a reconhecer que o Senhor está atuando, que o Senhor não saiu do controle, que o Senhor é Deus e não há outro Deus a quem nós possamos nos ajoelhar. Assim como igreja, nós declaramos que dependemos do Senhor e clamamos que o Senhor reine, que o Senhor reine nas realidades mais complexas e coletivas, comunitárias, como nas eleições da nossa cidade, Deus, como amamos Curitiba. Obrigada porque o Senhor nos trouxe para cá. Tantos nasceram aqui e nós somos de fato comprometidos. Queremos estar engajados com a paz nessa cidade, Deus. O Senhor nos ensinou a orar por essa cidade, a trabalhar nessa cidade, Deus, a amar nesta cidade, a construir nossas famílias, Deus, para a tua glória. E quando andamos pelas ruas ou nos contextos mais específicos do nosso dia a dia, nós vemos a necessidade do Senhor. Então traz salvação, traz cura, traz libertação para a nossa cidade, Deus, para as pessoas que governam, para as pessoas que estão no contexto da família. Por favor, Deus, visita-nos. Nós clamamos por avivamento na nossa cidade, em todas as instâncias da nossa cidade. E nessa hora em que elegemos o novo prefeito da cidade, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos mova, que o Senhor nos dê, de fato, alguém que venha a governar com temor diante do Senhor, que a tua igreja seja percebida em nome de Jesus, na nossa cidade, como sal da terra e luz no mundo, pela vocação que o Senhor nos deu. Cada profissional que aqui estamos, Deus, nós renovamos diante do Senhor, ajoelhados agora, o nosso compromisso com esta vocação, de sermos sal e luz aqui, onde o Senhor tem nos plantado, sal e luz nas nossas famílias. Por favor, Jesus, esse seja o tempo de pais e filhos serem convertidos uns aos outros, de casais renovarem um compromisso entre eles, Deus. Oro por minha casa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Deus, que a nossa casa alegre o teu coração. Não permita, Senhor, que nós conquistemos a cidade sem conquistarmos a nós mesmos. Sim, a tua palavra diz que maior é o que conquista a si mesmo. Então, nesses dias, dá-nos olhar para dentro de casa também. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo de nos colocarmos diante do Senhor, clamando pela tua intervenção. Muitos já estão tão decepcionados com a política no nosso país e com razão. Pedimos, Deus, a tua visitação, a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, assim oro também, crendo que cada um de nós, que pudermos colocar esse instante em silêncio diante do Senhor. Não, o Senhor não nos deixa voltar da mesma maneira em que chegamos aqui. O Senhor não nos deixa nos levantar da mesma maneira que nós nos ajoelhamos. Renova em nós a fé, Deus. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa pequena fé, a confiarmos que o Senhor está agindo. Porque o Senhor já agiu. Nós vimos o Senhor desde a cruz. E nada é maior do que o Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Em nome de Jesus, cura. Vá até aqueles nossos que estão enfermos, Deus. Em nome de Jesus. Aqui na nossa igreja, nós temos elegido a Mar, a Cleusa, o pastor Paulo Davi, o Fernando. Tantos de nós que temos carecido que o Senhor afofe as nossas camas, mas também levantem esses nossos irmãos nesse tempo de enfermidade. Deus, obrigada porque o Senhor está conosco, está com eles. Que hoje seja um dia de renovo, de levantar-se da cama, de se alegrar com os seus. Assim oramos por tantos que estão desempregados, Deus. Tem misericórdia. Tantos que hoje estão indo às universidades para prestar vestibular. Nós abençoamos esses nossos irmãos, jovens ou não tão jovens, que ali no exame, Deus, eles experimentem mais uma vez o Senhor confirmando o seu chamado. Enfim, Senhor, estar diante de Ti alimenta a nossa alma, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom.
e nós te amamos. Amém. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Cante. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é como tu? Semelhante a ti. E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Queridos, que privilégio estar participando na liderança desse culto hoje. Esse é o terceiro momento. Foi o pastor Pascoal quem me desafiou agora. A gente está tendo esses momentos juntos. E eu quero te convidar a contar para a pessoa que está do teu lado que significado tem esse momento de dedicarmos os dízimos e as ofertas. O que é esse momento para você? Testemunha aí, para quem está perto do seu lado. Por favor, o que tem significado esse momento da entrega de dízimos e ofertas na sua vida, na sua casa? Vamos lá, é a sua hora de testemunhar. Estava ouvindo a Thalita ali dizendo do privilégio. Conta pra gente uma experiência tua, Thalita, como dizimista, desde criança. Você aprendeu isso dentro de casa? Com certeza. Como era? Pai já desde pequenina levando lá. E adulta já, entregando dízimo. Eu estava pensando aqui quantas pessoas eu já ouvi desempregadas, né? E algumas dizendo pra gente da tristeza de não poder entregar o dízimo. Verdade. Porque eles não estavam recebendo salário. E alguns crentes fiéis não estavam podendo entregar o dízimo, né? A gente ouve tanta gente falar outra coisa e o crente fiel dizendo: não, eu estou arrasado porque não estou recebendo meu salário e não estou podendo entregar o dízimo. Você que tem experiências, fica aqui comigo. Por favor, você que tem experiências mesmo deste momento, fique em pé. E se senta e levanta hoje, né? Mas é tempo de testemunho. Fique em pé. Sim. Vocês nos encorajam a essa experiência de fé, essa experiência de amor. Enfim, você tem o seu nome de como falar dessa experiência. E nós queremos oportunizar aos que estão em pé e aos que estão sentados a fazer prova do Senhor. Ele que disse: façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não lhes dar ainda abundantemente e além. Irmãos, esse é um privilégio de dedicarmos ao Senhor tudo que temos, que veio das mãos dele. Tudo que somos. Não é muito fácil ficar dentro do orçamento, mas com a sabedoria do Senhor nós podemos ficar sim, e dizer ao Senhor: nós confiamos. O Senhor é o Deus também das nossas finanças e de tudo o que somos. Então esta é a sua hora desse privilégio de entregar ao Senhor, num passo de fé, o seu dízimo e a sua oferta. Você fica em pé, afasta a sua cadeira. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme.
Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus. Sim. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aplauda esse Deus que é fiel. Ele é fiel. Oh, Deus. Deus supremo soberano em glória, és incomparável maravilhoso, em sua formosura, és incomparável maravilhoso. em tua majestade. Deus, Deus supremo Soberano em glória, não há, és incomparável, não há ninguém como Ele. Maravilhoso, em tua formosura, Ele é irresistível. és incomparável Maravilhoso, em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o assim ó, Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há não há além do Senhor. não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Louvado seja Deus. Você pode sentar-se. Eu estava adorando a Deus agora nessa canção e vendo algumas pessoas adorarem ao Senhor. É tão interessante quando a gente vê algumas pessoas adorando a Deus, que sem falar, a gente sem ouvir o que elas estão falando, ou cantando, ou orando, elas tocam o nosso coração, né? E eu me lembrei de uma senhora iraniana que eu encontrei lá na Turquia, e ela chamou minha atenção porque ela tinha um jeito diferente, ela tinha um véu na cabeça. E eu estava ali olhando, não entendia nada que ela falava, porque ela falava em farsi. Mas no momento da oração, aquela mulher, no momento do louvor e da oração, ela ficou de pé, levantou as mãos para os céus. Não entendi nada, né?
mas eu senti a unção de Deus naquele lugar. E é tão tremendo, né? Porque há algo de Deus que vai acontecendo aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, porque só pelo fato de você estar adorando a Deus, você comunica a graça que Deus já derramou sobre a tua vida, não é? Que Deus te abençoe. Eu fui abençoado vendo vocês adorando ao Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Enquanto você se prepara para essa meditação, eu tenho duas informações importantes para você. Domingo que vem nós vamos ter a nossa rotina bem alterada. Como vocês sabem, os colégios, alguns deles estão ocupados, e a Justiça Eleitoral, ela requisitou o nosso ambiente para fazer as eleições. Então, no salão social e ali naquela região ali da salão social, ginásio, né, aquelas casinhas de madeira, vão estar sendo usadas pela Justiça Eleitoral. Então não vai haver almoço domingo que vem aqui na igreja, e talvez tenhamos alguns transtornos aí de estacionamento, tá? Então peço para você chegar um pouquinho mais cedo, não é? E talvez, não encontrando lugar aqui, procurar os estacionamentos conveniados. Na semana que vem também vai ser uma festa. Você não pode perder os cultos da semana que vem, porque nós evangélicos, de modo geral, vamos estar comemorando 499 anos da Reforma Protestante. E o nosso culto vai ser alusivo, não é, a esse aniversário da Reforma, 499 anos. Então, ficam aqui essas informações para você. A palavra do Senhor nos diz assim: o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura, e quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, e então abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. E então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para tirar. E o rei fez o que ele mandava. E aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. E o rei abriu, e então Eliseu mandou: atire a flecha. E assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor. Você é a flecha do Senhor, Deus. E é por meio do Senhor, de você, que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Você lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. E depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. E o rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o senhor devia ter batido 5, 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica a mensagem dela ao nosso coração. É aquilo que clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. É interessante isso porque Eliseu era um profeta de Deus que sempre condenou o pecado ou os pecados dos reis. E apesar disso, o rei foi lá visitá-lo no seu leito de morte. Porque de alguma maneira, apesar de terem sido condenados os pecados dele pelo profeta, ele podia reconhecer que aquele profeta, de fato, aquele homem era um profeta
de Deus, e que havia sido usado por Deus muitas vezes para abençoar a nação. Por isso, o rei, sabendo da sua iminente morte, ele foi se despedir e usou as mesmas palavras que foram ditas pelo profeta Eliseu, quando viu o Senhor levar Elias. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12, a gente vai encontrar as palavras que Eliseu disse quando viu as carruagens de fogo subindo para o céu, levando Elias. E assim diz a Bíblia: e assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. E Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. É interessante, eu creio que estas palavras de Eliseu e a história que ele contava a respeito do arrebatamento de Elias eram de conhecimento popular, todo mundo sabia. E então naquela hora, o rei, fazendo uma homenagem a Eliseu, ele repete as mesmas palavras que esse profeta tinha dito naquela ocasião. Mas quando a gente olha para todo o contexto que está aqui, a gente vai descobrir que a verdade central desse texto é que as flechas da vitória são pessoas que Deus pode usar. E se eu pudesse dar um título aqui, vou dar o título para esse sermão, eu vou dizer assim: olha, você é a flecha da vitória que Deus quer usar. Diz para quem está perto aí, ó, você é a flecha da vitória. Agora escuta alguém dizer para você que você é a flecha da vitória. A vitória não é uma coisa, não é um fato. A vitória é um processo de Deus na nossa vida. Por isso você e eu somos flechas de Deus para a vitória, para o propósito que Ele tem na nossa vida. E é interessante que o último sermão de Eliseu para o rei foi justamente isso: Jeoás, a flecha da vitória é você. Verso 17, a segunda parte, ele diz: o Senhor, que ele está dizendo, você, Senhor com letra minúscula, é a flecha do Senhor, do Todo-Poderoso Deus. É por meio do Senhor, com letra minúscula, que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. A flecha da vitória é a pessoa que Deus escolhe para concretizar os seus planos. E aí a gente vai aprender uma coisa muito interessante. Se você é servo de Deus, você é a resposta de Deus para esse tempo. Nesse tempo, Deus tem respostas, e Ele escolheu você para ser a resposta de Deus para as necessidades, para os enfrentamentos desse tempo. Mas aqui nesse texto a gente vai descobrir que para que sejamos a flecha da vitória de Deus, é necessário cumprir alguns requisitos, senão a gente não vai alcançar a vitória e nem vai ser flecha de Deus nessa terra. E eu queria começar a olhar no culto da manhã e depois no culto da noite, quais são os requisitos necessários para que eu seja a flecha da vitória. Primeiro requisito a gente vai encontrar nos versículos 14 a 16, onde a Bíblia vai nos dizer que é necessário, para ser flecha da vitória, reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Há coisas que a gente só pode fazer no tempo da oportunidade de Deus. Quando a gente perde o tempo da oportunidade, não dá para voltar atrás. E tem muita gente que perde a bênção de Deus,
que aquela que Ele tem preparado para você, simplesmente porque deixam passar a oportunidade que Deus lhe dá. Você já perdeu alguma coisa boa porque não aproveitou uma oportunidade? Quem é que já perdeu aqui alguma coisa boa? Tem alguma coisa que você se arrepende de ter perdido a oportunidade? Às vezes a gente perde, mas tem outras que dói o coração, não é? Você se arrepende de alguma coisa? Levanta a mão, não é? Eu me lembro de um arrependimento que eu tenho forte no meu coração, porque eu recebi numa ocasião o pedido para ir ao UTI de um hospital para falar de Jesus a alguém, e eu pensei assim: hoje estou tão ocupado, amanhã cedo eu vou. E naquela noite a pessoa morreu. E eu dizia: Senhor, perdão. Porque como é que eu vou resolver? Não dá para voltar atrás. E aí a gente perde o tempo da oportunidade. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que Eliseu estava morrendo. E aquele era o último momento que o rei poderia ter uma conversa. E se ele não tivesse ido na casa de Eliseu se despedir dele, ele não receberia essa profecia, e não receberia a bênção que vinha com essa profecia. E a pergunta que eu faço é: por que às vezes nós perdemos o tempo da oportunidade que Deus nos dá? Às vezes porque a gente não é capaz de discernir a voz de Deus no meio das circunstâncias. Às vezes Deus está falando conosco, Deus está mostrando oportunidades, está revelando a sua vontade, e a gente fica em dúvidas se está discernindo ou não está discernindo a voz de Deus. E é interessante porque isso acontece porque a gente não tem intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, é tão fácil discernir a voz de Deus. Eu não sei se alguém já brincou com você, alguém muito próximo de você já brincou com você, pegou o telefone e tentou passar um trote em você. Já aconteceu com você? Não é? Mas se a pessoa é muito próxima, quando fala a segunda, a terceira palavra, mesmo que esteja tentando modificar a voz, você logo diz: ó, escuta aqui, cara, para com isso, já conheci você, não é? Por quê? Porque a gente tem intimidade com aquela pessoa. Quanto maior é a minha intimidade com Deus, muito mais fácil é discernir a sua voz, e muito mais fácil é não perder oportunidades de Deus. Algumas pessoas perdem a oportunidade porque não têm intimidade, por isso não conseguem discernir a voz do Senhor, ou no coração, ou no meio das circunstâncias. E apesar de Eliseu ser aquele que condenava os pecados de Israel e dos seus políticos naquele tempo, que apoiavam a idolatria da nação, Jeoás viu naquele momento que o Senhor lhe daria uma profecia, e teve coragem de ouvi-la, fosse o que fosse. Eu acho que quando Eliseu começou a dar a profecia, Jeoás ficou com o coração apertado, porque ele só levava a bronca. E disse: o que esse profeta vai falar hoje para mim? Ixi, mas aquele era o tempo da oportunidade dele. E assim, não importava se fosse uma profecia boa ou ruim, ele queria ouvir a voz de Deus. Há pessoas que perdem a bênção e perdem a oportunidade porque são capazes de discernir a voz do Senhor em suas vidas, mas fogem e não querem ouvir o que Deus está falando ao seu coração. Já teve alguma vez na tua vida que você não queria ouvir? Eu me lembro de uma vez que eu estava muito bravo lá em São Paulo com a igreja. Esse negócio de ser sustentado, o pastor ser sustentado pela igreja, e tinha dado uma confusão danada por causa de um boxe na casa pastoral, e eu estava muito bravo, mas muito bravo. Falei: sabe de uma coisa? Eu vou arrumar um negócio, vou me sustentar, e pronto, você vê, mas aí eu vou ser bivocacional. E aí comecei a arrumar um negócio, fazer tudo certinho,
E na noite anterior de assinar o contrato desse negócio, de um empreendimento comercial, a minha esposa falou assim: você tem certeza que é da vontade de Deus esse negócio? Eu falei: olha bem, está tudo bem, está tudo dando certo, está tudo em paz, né? Ela falou: não. Eu quero saber se Deus falou para você que você tem que fazer esse negócio. Eu falei: falar não falou. Mas gente, olha só, é um bom negócio e tal. Você, olha, você não fez nunca nada na vida sem perguntar para Deus. Você vai fazer um negócio sem perguntar? Eu falei: tá bom, vou perguntar. Mas ó, tá tudo dando certo. Vai lá. Aí fui para o quarto, comecei a orar. E aí o Senhor me deu uma lambada, né? Porque quando eu comecei a ler a palavra de Deus, olha só o texto que Ele me deu: o levita não terá possessão nessa terra. Eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. Aí minha mulher olhou daquele sorrisinho assim, né? Você conhece aquele sorrisinho assim, né? E eu disse: tá bom. Daí, cara de pau, 10 horas da noite, pegar o telefone, desfazer o negócio e assim por diante. Por quê? Eu estava fugindo e eu não queria ouvir a voz de Deus. É interessante que às vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus porque a gente sabe o que Deus já está falando nas circunstâncias, mas a gente vai se convencendo de que não é bem assim. E aí a gente perde a bênção. De que vale um negócio se Deus está me dando a herança dele? E aí pessoas ouvem a voz, percebem a voz de Deus e às vezes rejeitam a voz de Deus. Às vezes Deus fala tão claramente e a gente começa a racionalizar, a argumentar, e na verdade o que a gente está fazendo é rejeitando a voz de Deus. Mas há pessoas que nem são capazes de discernir o que Deus está querendo falar. E por qualquer razão, se Deus lhe falar hoje, eu queria dizer para você: discerna e ouça a voz do Senhor, porque sempre a voz do Senhor é a oportunidade de Deus para a sua vida. Ele quer fazer de você a flecha da vitória. Mas não dá para ser flecha da vitória se a gente não reconhecer a oportunidade de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Há 2 textos que eu acho tremendos que nos ajudam a entender isso. Hebreus 3,15 diz assim: é isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra Ele. Gente, tem muita gente perdendo a bênção de Deus porque é teimoso. Olha para quem está perto assim e diz assim: não seja teimoso. Tem gente perdendo a bênção porque a gente teima com Deus. Quem vai ganhar de Deus? Mas olha só o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 20 e 21. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Querido, se o Senhor está falando com você, abre a porta, porque Ele não somente vai abençoar a tua vida, mas Ele vai jantar com você. E isso é uma expressão muito hebraica, porque o jantar, o comer junto, no pensamento oriental, é dizer: olha, a tua casa é minha casa, você é meu amigo, você é alguém que eu quero
ajudar. E Deus está dizendo: olha, eu vou entrar na tua vida, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu contexto. Por isso, se ouvir a voz, abra a porta, porque o Senhor tem algo tremendo para fazer na sua vida. A segunda coisa que eu queria deixar com você nessa manhã vai estar nos versos 16, verso 16, que diz assim: aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei. Não dá para a gente ter vitória, nem ser flecha da vitória, sem permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Deus vai abrir portas, Ele vai falar o coração, Ele vai lhe dar oportunidades, mas não termina na oportunidade a vitória. A vitória é entrar por essa porta e permitir que a mão do Senhor esteja sobre a nossa mão. E esse é o segundo requisito: permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Se havia uma coisa que um rei daquele tempo sabia fazer, era usar o arco. E aí Eliseu diz: pega o arco, não é? Prepare-se para lançar a flecha, abre a janela, não é? Vai lançar a flecha. Mas nesse contexto, no meio de tudo isso, ele põe a mão sobre as mãos do rei que está ali se preparando para tirar a flecha. Os reis sabiam usar o arco, porque naquele tempo os reis iam à guerra, e muitas vezes não apenas comandavam as tropas, mas envolviam-se pessoalmente nos conflitos. Normalmente eles usavam carros de guerra que cortavam o campo de batalha com rapidez, usando o arco e a flecha. Pequenas bigas bem fáceis de manobrar, onde ia o rei e o seu escudeiro, e o escudeiro ia dirigindo a biga, aquela carrocinha pequenininha, bem rápida, bem ágil, e cortando o campo de batalha. Os cavalos iam todos vestidos de tal maneira que eles mesmos se tornassem uma arma. Havia coisas que ficavam na roda para cortar os pés dos soldados. Então eles passavam correndo de um lado para o outro, e o que o rei fazia? Pegava o seu arco, a sua flecha, e ia atirando. Então, se havia uma coisa que um rei sabia fazer, é atirar flechas. E aí eu fico pensando, por que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei, justamente no momento em que ele se preparava para atirar a flecha? Eu posso imaginar que naquele tempo Eliseu estava doente e as mãos dele provavelmente não estavam firmes, provavelmente tremiam. Além de ele estar doente, ele estava enfermo, não é? E além de estar doente e enfermo, ele estava velhinho, pela idade avançada, ele provavelmente também tremia. E o rei poderia pensar: Eliseu, eu sei atirar uma flecha, você vai atrapalhar a minha pontaria colocando essa mão trêmula aqui, deixa que eu me viro. Mas o propósito de Eliseu era deixar claro que o rei só poderia ser a flecha de Deus nessa terra se permitisse que a mão do Senhor tivesse sobre as mãos dele, que a mão do Senhor o direcionasse, que a mão do Senhor o fortalecesse, que a mão do Senhor o abençoasse. E os prováveis sentimentos do rei representavam as barreiras que nos impedem de permitir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Se Deus abrir a porta da oportunidade, entra, escuta a voz de Deus na sua vida. Mas quando você estiver andando no projeto, na oportunidade de Deus, não vá sozinho. Deixa que a mão do Senhor esteja sobre você. Às vezes a gente entra pelas oportunidades de Deus e não funciona.
Você já teve alguma situação que você disse assim: puxa vida, eu orei tanto, eu tinha tanta certeza que essa era uma oportunidade de Deus, por que é que não deu certo? Já viveu uma situação assim? Porque às vezes nós permitimos que a mão do Senhor esteja sobre nós, então vamos ser a flecha de Deus. Outras vezes, por causa de algumas barreiras do nosso coração, nós não permitimos. E muita situação da nossa vida que impede a mão de Deus de estar sobre nós é a nossa autossuficiência. É quando a gente diz assim: eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar, eu confio no meu taco, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu queria dizer para você que, por melhor que você seja, nem todas as equações ou as variantes da equação da vida podem ser analisadas pelo mais sábio dos homens. Eu posso ter um discernimento tremendo da minha vida, olhar todos os cenários, fazer todas as prospecções, mas eu quero dizer para você que você não conhece todas as variantes da vida que estão ao seu redor. E a única pessoa que conhece é o Deus Todo-Poderoso. Eu estava junto com a minha esposa, pensando em fazer alguns investimentos, pensando já no cabelinho branco do futuro, ainda que esteja presente já, né? Mas, e aí apareceu um negócio ali e a gente começou a orar e pedir para Deus se era para fazer ou não era para fazer um investimento. Era para comprar um bem, um imóvel, e aí oramos e oramos, o dinheiro estava certinho, as prestações a gente podia pagar, parecia um bom negócio, e Deus falou: não faço negócio. Falou claramente: não faço negócio. Eu olhei para minha mulher e falei: puxa vida, eu estou triste, queria fazer o negócio. Já ficou assim? Né? Parece tão bom, olha que maravilha. Gente, deu uma confusão com aquele negócio, está todo mundo enrolado com aquele negócio, e eu não entrei no negócio, louvado seja Deus. Porque nem todas as variáveis da vida eu tenho conhecimento, eu dependo de Deus. E se a mão do Senhor estiver sobre a minha mão, eu vou entrar pela oportunidade dEle, mas vou seguir aquilo que Ele tem para a minha vida, e a bênção dEle estará comigo, porque Ele é a verdadeira bênção. Às vezes, nós perdemos essa bênção de ter a mão de Deus sobre a nossa mão, por causa de influência. Tem gente que confia mais nos conselhos dos homens, falhos como nós, e não são capazes de confiar no Deus Todo-Poderoso. Não, eu já me aconselhei com João, com Pedro, com Antônio, já me disseram isso, já me disseram aquilo. Queridos, a gente tem que se aconselhar assim, a palavra de Deus que nos diz que é na multidão de conselheiros a sabedoria, mas a palavra final tem que ser de Deus. E quando a gente depende de Deus, a gente vai descobrir às vezes um cenário completamente diferente do que imaginamos, porque Ele sabe todas as coisas. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente confia mais em Deus, ou melhor, mais nos homens do que em Deus. Eu não me esqueço da palavra do Loren Cunningham, né? Quando ele pregou num local e ensinou sobre o dízimo, e chegou no final de um culto, aquele irmão que tinha muita dificuldade em dar o dízimo, ele disse assim: olha, eu tenho essa dificuldade, isso para mim é tão complicado. Ele pegou um cartãozinho de visitas e escreveu no verso dele: se você, dando o seu dízimo, tiver falta de qualquer coisa, eu me comprometo a lhe enviar o dinheiro de volta.
e assinou. E aí passaram-se vários meses, aquele irmão escreve um e-mail para ele: olha, pastor Loren, eu fiquei tão feliz, porque aquele cartãozinho me deu tanta segurança, e eu fui tão abençoado. E aí chegou no final, Loren respondeu: que pena, que você confiou na letra e na assinatura de um homem que você viu uma única vez, e que podia não cumprir absolutamente nada do que disse, e deixou de confiar no Deus vivo e santo todo-poderoso, que é aquele que criou os céus e a terra. Que coisa, hein? Ouça o que Deus tem para a tua vida, deixa a mão de Deus estar sobre a sua mão. Algumas pessoas perdem a bênção por causa da teimosia. Fala de novo: não seja teimoso. Porque teimosia é burrice. Deus está falando, a gente não quer ouvir, a gente empaca no meio do caminho. Você sabe por que teimosia é burrice? Porque uma das peculiaridades do burro, do animal, é empacar no meio do caminho. O burro empaca. E quando ele empaca, quando ele cisma, que ele não quer andar, nem o açoite do dono faz ele andar. Ele apanha, mas fica lá. Parece algumas pessoas, fala a verdade. Apanha e não sai. Fala de novo: não seja teimoso. Às vezes a gente perde a bênção de Deus porque a gente não deixa a mão do Senhor nos conduzir. Eu conheço pessoas que são assim, empacam em uma ideia, e mesmo que Deus lhe fale, ele não se move. Há pessoas que empacam em algumas atitudes, e mesmo que Deus lhe fale, eles não se mexem. Por isso a Bíblia diz: não endureça o seu coração, deixe a mão do Senhor colocar-se sobre as suas mãos. Há pessoas que empacam no caminho, mas outras, por causa da sua culpa, fogem de Deus, que é o único que pode nos abençoar. E fazem isso por causa do peso dos seus erros. Fugimos de Deus quando isso acontece. Fugimos das pessoas que nós ferimos, fugimos dos lugares, porque não queremos encontrar as pessoas, e não permitimos que a mão de Deus esteja sobre nós para restaurar a nossa vida. Se tem uma coisa tremenda que faz a gente ser a flecha da vitória, é deixar Deus restaurar a nossa vida. As maiores vitórias que a gente pode viver são aquelas que Deus nos dá nos nossos relacionamentos. Os títulos, a grana vão passar, mas o que fica e que marca a nossa vida são os nossos relacionamentos. E às vezes a gente está fugindo de pessoas, a gente está fugindo de lugares, a gente está fugindo de Deus, como Adão fugiu do jardim, e perdendo a bênção do Senhor na nossa vida. Então, não fuja, deixa a mão de Deus ficar sobre a sua mão. E eu queria dizer para você que hoje a mão do Senhor quer estar sobre a sua mão. E a mão do Senhor quer restaurar você. Às vezes, o que o Senhor quer é que você volte para Ele, para que a mão do Senhor esteja sobre Ele. E a gente volta para Deus, e quando a gente volta para Deus, a gente volta para as pessoas significativas, e a gente pode sair do deserto em que a gente se encontra, porque a mão do Senhor nos leva ao propósito da nossa vida, e por isso a gente se torna flecha da vitória. Eu queria dizer para você nessa manhã que Deus quer transformar você numa flecha de vitória. Uma flecha de vitória.
Mas para ser flecha da vitória, você tem que reconhecer que Deus está passando agora por você. Eu acho tremendo a história de Bartimeu. Bartimeu é um cego. Ele está no caminho de Jericó para Jerusalém, pedindo esmolas. E ele ouve o alvoroço do povo, não é, que está seguindo Jesus nessa peregrinação. Ele não vê. Provavelmente ele pergunta: quem é que está? O que está acontecendo? Diz assim: Jesus está passando, ele está indo de Jericó para Jerusalém. E ele não tem dúvida. Ele levanta e começa a gritar. E isso está na minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Ele começa a gritar. Eu acho que ele levantou as mãos e começou a olhar para tudo quanto é lado, assim, virar o rosto para tudo, porque cego não olha, né? Mas assim, ele começou a virar para tudo quanto é lado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto que os discípulos de Jesus disseram: ô cego, fica quieto, você está atrapalhando a procissão. Você acha que ele parou? Parou nada. Porque aquele homem foi capaz de reconhecer a oportunidade de Deus na sua vida. E pôde deixar Deus tocá-lo, Jesus tocá-lo, colocando a sua mão sobre ele. E quando a mão do Senhor está sobre nós, nós nos tornamos a flecha da vitória. E ele começou a enxergar de novo. Hoje o Senhor está passando por aqui e quer fazer alguma coisa na tua vida. Mas você tem que reconhecer a oportunidade de Deus. E quando a gente reconhece a oportunidade de Deus, a gente vê o que nos atrapalha. Olha para o teu coração, o que tem atrapalhado você de enxergar as oportunidades de Deus? Talvez a dureza do seu coração, talvez a sua autossuficiência, talvez a sua teimosia. E aí o Senhor está dizendo: olha, não deixa passar mais essa. Deixa eu entrar no teu coração e mostrar para você o caminho. E se você já abriu o coração, ele vai dizer: tá bom, esse é o primeiro passo, agora segura na minha mão e vem comigo. Eu tenho aprendido na minha vida que Deus não dá mapa para a gente, não dá todas as indicações de todos os detalhes do caminho. Ele diz assim: vem comigo. E quando a gente segura na mão do Senhor e vai, a gente vai ver a bênção do Senhor. E por onde a gente passar, a gente vai ser flecha da vitória, porque o Senhor há de estar conosco. Nessa manhã eu queria orar com pessoas. Se você nunca teve uma experiência de ouvir a voz do Espírito no seu coração, eu queria que você tivesse a sua primeira experiência. E eu queria convidar você a pedir para Jesus entrar e jantar com você nessa figura hebraica e deixar Ele te mostrar a oportunidade que Ele tem para você. Qual é o caminho, qual o projeto. E mais, pedir para o Senhor: põe a tua mão sobre a minha mão. Olha quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão no casamento. Quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão na educação dos filhos. Quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão nos negócios. Quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão para viver. Porque todas as dimensões da vida dependem da graça de Deus. Se hoje o Espírito Santo estiver falando com você, e você disse: olha, o Senhor só falou comigo, eu queria orar por você, e queria convidar você para sair do seu lugar, para a gente orar juntos. Você vai vir aqui na frente, a gente vai orar juntos. E eu sempre digo isso, porque eu acho tremendamente importante você entender. A primeira grande tentação que você vai sofrer é agora, quando você vai dizer assim: Senhor,
entendi, é para mim, mas eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu cantinho. Querido, do teu jeito você tem feito a vida inteira. Faz agora do jeito de Deus. Entra pela oportunidade do Senhor, ouve a voz do Senhor, se rende ao Senhor, deixa Ele colocar a mão sobre a sua mão, porque senão a gente vai ser como aquele que diz: o Senhor vai me atrapalhar aqui no arco. Não, eu preciso da mão do Senhor. Se Deus está falando com você, levanta agora, pode vir para cá, a gente vai orar juntos. Se o Espírito de Deus está falando com você, a gente vai orar juntos, e a gente vai dizer: Senhor, abre os meus olhos para enxergar a oportunidade, coloca a tua mão sobre a minha mão, quebra a minha teimosia. Tem casais que estão assim, né? Estão nervosos assim, querendo dar um cutucão assim, presta atenção. Mas o cutucão é de Deus. Presta atenção. O cutucão é de Deus. Deixa a mão do Senhor estar sobre você. Deixa a mão do Senhor estar sobre você. E se tem áreas específicas da vida que você precisa da mão do Senhor sobre você, fala: Senhor, está aqui, ó. Essa área aqui, eu ainda não deixei o Senhor colocar a sua mão. Eu acho que eu sei mexer no arco. Senhor, pode pôr a mão, porque quando eu atirar, a flecha da vitória vai sair, porque é a tua mão, não tem outro jeito, é a tua mão. E a gente vai orar juntos. Eu queria que você curvasse a sua fronte agora, e você vai conversar com Deus. O que o Espírito Santo falou com você hoje? Senhor, eu não estou reconhecendo a oportunidade, eu não conheço a tua voz, eu não tenho intimidade. Fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer. Revela, Senhor, a tua presença. E se há algo em mim que está impedindo, pode quebrar. Pega a marreta do céu e quebra. Depois estende a tua mão lá para cima, para o céu. Pode estender, de verdade. Senhor, põe a tua mão na minha mão. Põe a tua mão na minha mão. Segura. Agora fecha a mão como se estivesse segurando a mão do Pai. Senhor, me ensina a viver do teu jeito. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, filhos amados do Senhor, pessoas a quem o Senhor convidou pela tua graça para serem flechas da vitória. Quero te pedir, Senhor, agora revela-te aos teus filhos. Quero te pedir, Senhor, coloca a tua mão sobre eles e abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa. 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 Abençoa, Senhor. Abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os negócios. Abençoa, Senhor. Eu sei que muita gente vai dizer: a gente está vivendo uma crise. Mas não há crise quando o Senhor coloca a tua mão de bênção sobre nós. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem gente que está nessa multidão aqui, que é a primeira vez que ora assim, entrega a sua vida ao Senhor? Levanta a mão, queria conhecer você. Você, querido, tem mais alguém? Ali também, tem mais ali. Tem mais alguém? Levanta ali também. Eu vou pedir um favor para vocês. É a primeira vez, Então eu quero dar uma Bíblia para vocês hoje, tá? Para vocês continuarem ouvindo a voz de Deus. E quero te dar um material para você levar para casa, tá? Para continuar nessa jornada de fé, tá bom? Então, quando as pessoas voltarem para os seus lugares, vocês vêm aqui à frente. Aquele moço, vem para cá você, isso, tá?
venha por aqui, ó, tá? Bem aqui para ficar fácil. Ele vai ficar aqui na frente, tá? E você vai segui-lo, ele vai lhe dar essa Bíblia, é um presente nosso para você, tá? Você não vai pagar nada, é presente, tá? Uma Bíblia que você pode entender, que está numa linguagem que é fácil, para você continuar a tua jornada, tá bom? Tá? E se tiver alguém, né, que não levantou a mão, mas quer, vai junto, tá bom? Esse é um presente, porque o Senhor quer segurar na tua mão. E muitas vezes, Deus fala conosco pelas escrituras sagradas. Na minha vida Ele tem falado muito, né? E aí eu tenho aprendido tanto. Eu digo, por que aconteceu de ler isso agora? É porque Deus tem alguma coisa para falar para a gente, amém? Tá? Agora todo mundo de pé, todo mundo dá a mão para quem está perto. A gente vai encerrar o culto assim, nesse clima de oração e fé. Aqueles que quiserem vão vir aqui para frente, vai pedindo licença, vem para cá, fica pertinho desse moço e ele vai entregar esses presentes para você, tá bom? Adoremos ao Senhor. Olha só que palavra. Sonda-me. Sonda-me. Deus vai sondando e vai revelando, tá? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sem corações. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Diga, igreja. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Usa-me, Senhor. Louvado seja o Senhor, tá? Ó, se você esqueceu tudo, tá? Não esquece disso. Fala para quem está perto, não seja teimoso. Tá bom? Nós vamos orar mais uma vez, vamos encerrar. Não esquecem, se você quer ganhar a Bíblia, chega aqui. Se você quer que alguém acompanhe você, pode chegar perto desse moço que está aqui. Se você quer que alguém ore especificamente por você, às vezes a gente tem uma necessidade que é tão profunda que a gente diz assim: Senhor, ora, pede para alguém, Senhor, coloca alguém do meu lado para me ajudar, para orar, porque às vezes eu não estou nem conseguindo orar. Às vezes acontece isso na nossa vida, tá? Então você vai chegar, algum dos diáconos, algum dos pastores da igreja vai orar por você. Pai querido, que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor e as consolações do Senhor
aquela graça que vem do Espírito Santo do Senhor, esteja com todo mundo aqui, com todas as pessoas que estão aqui, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na graça e na paz de Jesus, tá bom? Não esquece, vem para cá, tá? Isso, venha, pode vir para cá, isso, tá? Que Deus tem coisas para abençoar.